Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Vamos iniciar a aula de hoje vendo a diferença entre perímetro e área, com uma situação-problema. Vamos lá! Márcia está planejando uma reforma na sala de sua casa, que possui formato retangular. Ela irá colocar porcelanato e rodapé no piso. O rodapé deve estar em todo o contorno da sala. E o porcelanato vai cobrir toda a superfície do piso. Bom, ela começou consultando os valores dos materiais que vai precisar. Rodapé branco, preço por 1 metro, R$ 5,00. Porcelanato polido, preço por 1 metro quadrado, R$ 15,00. Preciso medir o tamanho da sala. Então, vamos ajudar Márcia a medir a sala. Bom, usando uma trena, ela mediu as dimensões da sala retangular e fez um desenho para compreender melhor, sem contar com as portas. Ela mediu 5 metros de largura e 7 metros de comprimento. Começamos com o rodapé. Para o rodapé, vamos calcular o contorno da sala. Isto é, vamos seguir lado por lado até dar uma volta completa nessa sala. Vamos lá! Começamos com esse lado, que mede 7 metros. Depois esse, que mede 5. Aqui nós temos esse lado, que também mede 7 metros, pois a sala tem formato retangular. E, finalmente, esse último lado, que também mede 5 metros. Assim, basta somar essas medidas para descobrir o contorno total da figura que representa a sala de Márcia. Vamos lá! 7 mais 5 é 12, com mais 7, 19, com mais 5 são 24 metros. Esse é o perímetro dessa figura geométrica, que está representando a sala da Márcia. Mas você sabe o que é perímetro? Vamos ver! O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica plana. Utilizamos unidades de medida de comprimento, como o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Para calcular o perímetro, somamos o comprimento de todos os lados da figura. Ou seja, nós calculamos o contorno, o perímetro dessa figura, para descobrir o quanto de rodapé ela vai precisar. Vou precisar de 24 metros de rodapé. Agora, vamos voltar para a pesquisa de preços dela. O preço do rodapé é 1 metro por R$ 5,00. Então, precisamos calcular quanto ela vai pagar por 24 metros. Para isso, basta multiplicar 24 por 5 e o total é R$ 120,00. Legal, né? Bom, para o próximo passo, ela vai precisar calcular a quantidade de porcelanato que ela vai precisar. E, para isso, ela precisa calcular o tamanho da superfície da sala. Ou seja, nós vamos calcular a área dessa figura. A área é a grandeza que corresponde à medida de uma superfície. A unidade básica de área é o metro quadrado, que é a superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado, ou seja, ele tem 1 metro de largura e também 1 metro de comprimento. E esse quadrado tem a área de 1 metro quadrado. Aqui é esse quadrado que nós vamos utilizar para medir a área da sala da Márcia, pois cada peça de porcelanato tem 1 metro quadrado. Então, precisamos de quantas peças para cobrir toda a sala retangular? Nós vamos posicionar as peças em cima do desenho dela, para ver quantas vamos precisar. Começamos posicionando uma na primeira coluna e mais 4 restantes. Então, na primeira coluna, nós temos 5 peças. Vamos repetir esse processo. Mais 5 na segunda coluna são 10. Com mais 5 e mais 5, já temos 20. Agora, mais 5 e mais 5, temos 30. Na última coluna, mais 5, temos 35 peças para cobrir toda a superfície da sala. Então, a área é de 35 metros quadrados.
Aqui a gente observa que o 35 pode ser encontrado multiplicando o 7 pelo 5, a largura vezes o comprimento. Mas vamos lembrar, já que a área é de 35 metros quadrados e o preço do porcelanato por 1 metro quadrado é de R$ 15, basta multiplicar para encontrar o quanto ela vai precisar no total. 35 vezes 15. Assim, temos R$ 525 no total. Antes do próximo exemplo, nós vamos revisar o que vimos até agora. O perímetro de uma figura é o comprimento do contorno de uma figura plana. Já a área é a medida da superfície de uma figura plana. Agora, vamos ver alguns exemplos de cálculo de perímetro e também de área. Começamos com o perímetro. Vamos lá! Exemplos. Primeiro, calcular o perímetro do triângulo. Um triângulo tem 3 lados, então, para calcular o perímetro, basta somar os comprimentos de cada um desses lados. Nesse caso, nós temos 5 centímetros mais 3 centímetros mais 4 centímetros. Assim, temos um total de 5 mais 3, 8, mais 4, 12. Ou seja, o perímetro é igual a 12 centímetros. Agora, vamos ver mais um exemplo de cálculo de perímetro. Queremos cercar uma praça que tem formato de um retângulo, com 10 metros de largura por 15 metros de comprimento. Quantos metros de arame precisamos, no total, para dar 3 voltas nessa praça? Bom, começamos fazendo um desenho, que vai nos ajudar. Esse retângulo vai ter 10 metros de largura por 15 metros de comprimento. E a gente pode notar também que os lados opostos vão ter as mesmas medidas, pois essa figura é um retângulo. Ou seja, esse lado também mede 10 metros e esse lado também mede 15 metros, como o lado oposto a ele. Então, para calcular o perímetro, basta somar esses comprimentos. 10 mais 15, que é 25, mais 10, que é 35, mais 15, que é 50. Então, o perímetro da figura e da praça é 50 metros quadrados. Porém, nós precisamos dar 3 voltas com o arame. Assim, basta fazer a multiplicação. 50 metros vezes 3. Então, precisamos de 150 metros de arame. Agora, vamos ver alguns exemplos de cálculo de área. Vamos lá! Vamos calcular a área de cada figura na malha abaixo. Nessa malha, cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, ou seja, a área de um quadradinho desse é 1 centímetro quadrado. Vamos lá! A primeira figura é essa figura verde. Nós vamos contar quantos quadradinhos essa figura ocupa. Assim, descobriremos a área dela. Vamos lá! Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 14 quadradinhos, ou seja, a área da figura é 14 centímetros quadrados. Vamos para a próxima figura. Essa figura amarela. Mais uma vez, vamos contar de quantos quadradinhos essa figura é composta. Vamos lá! Nós temos 4 aqui, com mais 4 aqui e mais 4 aqui. Então, temos um total de 12 quadradinhos. Ou seja, a área que essa figura ocupa é a área de 12 centímetros quadrados. Agora, mais um exemplo. Usando essa figura como unidade de medida, qual a área da figura abaixo? Essa figurinha, que é o hexágono, é a nossa unidade de medida. Então, nós precisamos contar quantos hexágonos tem dentro dessa figura roxa. Vamos lá! Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Ou seja, essa figura é composta por 15 hexágonos. Então, nós podemos dizer que essa figura tem 15 unidades de medida de área, pois a unidade de área que escolhemos foi o hexágono. Legal, não é mesmo? Bom, e aí, vocês gostaram da aula de hoje? Na aula de hoje, nós vimos a diferença entre perímetro e área. Também vimos vários exemplos de cálculos de perímetros e de áreas. Para a aula de hoje era só isso. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!